Presidente Lula segue tentando desconstruir o que foi implantado no governo de Jair Bolsonaro. E uma dessas ações é a paralisação das privatizações. Ontem, 7 empresas estatais foram retiradas do Programa Nacional de Desestatização. Outras 3 saíram da lista do Programa de Parcerias de Investimentos. Entre essas estatais estão, por exemplo, os Correios, além de empresas de processamento de dados e também da Previdência. Outras 3 empresas deixaram de integrar aquele programa de parcerias de investimentos, parceria com a iniciativa privada. Já quero jogar esse assunto, então, na nossa roda de debate. Quero começar contigo, Gustavo Segré, de que forma que você vê esse plano que, na verdade, não chega a ser uma grande novidade em termos de mobilização do governo nesse sentido, porque Lula já havia dito isso durante a campanha eleitoral. Muito bem-vindo. Boa tarde, Evandro, aos colegas, a quem nos prestigia com a sua audiência. Para mim é um retrocesso mesmo que tenha sido já clarificado na campanha, porque o presidente Lula indicou que faria isso e o fez. Tudo bem. O problema é que quando você tem um governo qualquer, de qualquer ideologia, tem 2 coisas que o governo vai tentar fazer. A primeira questão, olhando longo prazo, é uma política de Estado, em que não interessa o governo e a ideologia, é o rumo que o país vai tomar. A outra é a política de governo, em que durante os 4 anos, eventualmente 8, o governo vai para um lado e tenta desconstruir o que fez o outro, mesmo não estando errado. Então, nesse caso em particular, mesmo que tenha sido algo avisado, me parece que junto com os 100 dias é sem rumo. Você acredita que sejam 100 dias sem rumo, Almeida? É uma avaliação bastante rigorosa essa, 100 dias sem rumo, porque eu acho que existe um rumo claro do governo petista e o rumo corrobora aquilo que foi colocado na própria campanha. A gente pode até discordar, mas eu acho que tem um rumo. Sobre o rumo, é aquilo que eu até já explanei aqui, é desfazer aquelas que eles chamam de contra-reformas do governo Temer, desfazer o que aconteceu no governo Bolsonaro e dar uma nova orientação político-ideológica para o governo. Se isso vai resultar em benefícios econômicos, numa mudança positiva ou não, a gente vai ver com o próprio decurso do tempo. Eu só gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que houve, por parte do governo Bolsonaro, muita lentidão em fazer efetivamente as privatizações. Por exemplo, a gente pode destacar aí o caso da EBC, que é uma das empresas, né, que agora o governo tirou via decreto. Empresa Brasileira de Comunicação. A Empresa Brasileira de Comunicações, que já deveria ter sido privatizada durante o governo Bolsonaro. E não foi privatizado no período porque houve uma lentidão intencional do governo, houve uma utilização da empresa a favor, né, do próprio governo, e isso fez com que as privatizações ficassem, digamos assim, paradas e o governo Lula pudesse agora retomar essa plataforma. Como é que você vê esse rumo ou falta de rumo na visão de Segré, hein, Piper? Boa tarde, senhores. Bom, em relação à questão das privatizações, ele cumpre uma promessa de campanha. Claro que esse é um tema que divide a sociedade, tem muita gente, como o Segré, que discorda desse rumo, mas ele está sendo fiel ao que foi dito durante toda a campanha eleitoral e também algo que a manutenção do controle pelo Estado dessa empresa é algo que historicamente o PT defende. E você concorda com esse rumo? Não seria, eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. Aliás, o ministro Haddad fala muito sobre isso. Ele, por exemplo, outro dia falou, eu não tenho, por exemplo, urticária em relação à privatização dos portos. Eu também não, aliás. Eu não privatizaria, por exemplo, a Petrobras. Agora, os portos, eu acho que a gente tem que avaliar, assim, com muito carinho. A EBC, os Correios formam hoje uma empresa, né, que apresenta um lucro robusto. Aliás, o processo estava bem avançado. Era o processo, desses todos, era o processo mais avançado entre todas essas empresas. Agora, por exemplo, a EBC é um caso engraçadíssimo. A EBC, a TV Brasil, aliás, ela foi criada pelo Lula para se tornar uma espécie de BBC brasileira, o que em momento algum nem chegou perto. Nem no governo Lula, muito menos agora. E durante a campanha de 2018, o Bolsonaro jurou de pé junto que
fecharia essa empresa. Nem falou em privatizar, falou em fechar, porque foi criado pelo Lula, é a TV do Lula, então vamos fechar. Não apenas não fechou, como passou a ter a TV Brasil 2, que pegou lá a NBR e transformou na TV Brasil 2. E essa TV acabou, inclusive, prestando bom serviço ao governo que saiu. Então, é óbvio que o Lula não mexeria nisso, é uma cria dele. Agora, já que vai manter, tem a obrigação de melhorar, porque a qualidade do serviço não é boa. E em relação à Conab, a Conab, por exemplo, hoje é alvo de muitos atritos entre a bancada do agronegócio e a nova configuração, porque a Conab saiu do Ministério da Agricultura e foi para o meio ambiente. Segré, o que você queria apontar? Agregar que... Mas reforma agrária, desculpa, foi para o... reforma agrária. Quando você privatiza uma empresa, e nesse caso a maioria das estatais, a EBC, ninguém assiste. Sinceramente, não é uma questão pejorativa, é pouca gente que assiste. Então não alcança a cobrir os seus custos. Privatizando, você tira a despesa pública. E você, para manter, precisa fazer investimentos, então precisa mais dinheiro público. O fato de privatizar ajuda precisamente até o arcabouço fiscal, para o equilíbrio fiscal. Alguma coisa que o governo não está hoje preocupado. Almeida. Eu queria reforçar o ponto que o Piperno trouxe, que foram as promessas que o Bolsonaro fez durante o seu governo. Ele fez uma promessa de campanha e passou os 4 anos de governo empurrando com a barriga isso aí, que foi justamente a privatização do que ele chamava de fato de TV Lula, né? E havia todo um discurso muito sério em torno disso, dizendo que era a TV para espalhar o socialismo, a TV do Lula, um cabide de empregos, quer dizer, tinha muitas críticas em torno disso e isso não aconteceu, não houve privatização, não houve fechamento da empresa e o que nós estamos vendo é a retomada agora por parte desse governo de algo que não foi realizado no governo anterior. Então, se existe uma responsabilização aí, não é tanto do governo atual, porque o governo atual está sendo coerente consigo mesmo, ele está sendo coerente com seus próprios pressupostos. O problema, nesse caso, foi o governo anterior que não deu curso ao que ele havia prometido. E entre os exemplos, né, dessas empresas que deixam o plano ou que passam a não integrar mais planos de desestatização estão, por exemplo, né, os Correios, como citamos, tem a EBC, tem o Dataprev, tem a Nuclebras, equipamentos pesados, o Serviço Federal de Processamento de Dados, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, aqueles que deixam o programa de parcerias de investimentos, tem aí a Conab, como citamos, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, o Pré-Sal, e a Telebrás. Destas, qual é a situação que mais chama a atenção de vocês em relação à decisão acertada ou não? Começa contigo, Segré. Telebrás deveria ser. Petrobras eu acho que também deveria ser. Não estou falando de que seja totalmente privatizada. O Estado pode manter, não o controle, uma participação. Até porque quando a empresa passa a dar lucro, o Estado também se beneficia. Mas gostaria de ressaltar 2 exemplos. Um foi a empresa de aérea, do Brasil, que foi privatizada e começou a dar lucro. E na época que era estatal, dava prejuízo. E no caso também a Vale do Rio Doce. Era uma empresa estatal que, quando privatizada, passou a dar lucro. E na época que era estatal, dava prejuízo. Piperno, quer colocar algo e também quer apontar quais dessas empresas que chamam mais a atenção Embraer. nesses processos? Embraer. A Embraer é um belo caso, sim, um belo case. A Embraer é a melhor empresa brasileira de tecnologia. Aliás, talvez a única empresa brasileira de tecnologia de presença global, né? O Brasil não é lá, digamos, um campeão de criatividade nesse campo, mas a Embraer realmente é um ponto fora da curva. O secretário tem toda a razão, uma empresa fundada pelo Estado que foi privatizada no governo Fernando Henrique. Então, e até hoje o governo tem lá uma Golden Share e tal. Enfim, o governo abriu mão disso e a empresa vai muito bem. Agora, em relação a essas outras empresas, eu confesso para você que tem algumas empresas, especialmente na área de tecnologia, que eu não sei bem o tipo de serviço que elas estão prestando hoje e se elas seriam de fato fundamentais. No caso da Conab, eu acho que o governo, pelo menos, apontou uma direção e vai dar a ela
um direcionamento mais próximo àquele que a Conab exercia no passado. Inclusive, a Conab voltando a trabalhar com estoques reguladores, que é algo que o Brasil não fazia há muito tempo. Justamente para tentar também controlar o preço, é isso, Piperno? Era essa a intenção, e também exatamente regular preço aí em períodos de escassez, guerra, essa coisa toda. Que coceira é essa, secretário? A coceira de que quando o governo entra no meio e regulamenta alguma coisa, dá errado. No final sempre dá errado. O melhor é deixar o mercado livre, oferta e procura, aumenta a oferta, o preço desce. Não tem outra explicação mais fácil que essa lei, que é a melhor de todas. Quando o governo põe a mão, dá errado? Não necessariamente, não. Eu acho que eu estou numa posição aqui que é interessante, uma espécie de posição intermediária entre os dois, né? Eu acho que não necessariamente. A própria fundação da Embraer, que foi citada pelo Piperno, mostra que não é bem assim. Essa é uma empresa que foi criada pelo governo e não deu errada desde a sua criação. Então, eu acho que depende, o governo precisa sim regular, mas a gente tem que olhar caso a casuística é que interessa. Por exemplo, eu acho que os argumentos que se utilizam para defender que os Correios, por exemplo, não sejam privatizados são argumentos fracos. Dá lucro, imagina-se que os Correios alcançam, né, os mais variados rincões do país, ou seja, lugares onde é difícil alcançar e talvez a iniciativa privada não alcance. Eu acho que são todos argumentos que podem ser vencidos. Eu acredito que uma privatização dos Correios, que não seja uma privatização monopolística, ou seja, que de alguma maneira divida a empresa e mantenha a concorrência, é algo positivo. Sobre as comunicações, a EBC, para mim, essa empresa já deveria ter sido fechada ou privatizada há muito tempo. Não tem por que existir, né? Você tem, por exemplo, programas antigos ali, como A Voz do Brasil, que está associada a isso, mas que, assim, as pessoas não assistem, que não tem mais o peso. A Voz do Brasil já teve um peso significativo na cultura nacional em outras épocas. Hoje em dia, com a quantidade de possibilidades de comunicação, de canais abertos, canais fechados, de informação que tem à disposição da população, é muito antiquado manter isso, e eu só entendo essa manutenção de alguma maneira como um cabide de emprego, como uma coisa que se mantém ali. Eu vou colocar vocês numa fogueira hora final para a gente encerrar esse primeiro assunto, né? Fazendo uma pergunta objetiva e também esperando uma resposta objetiva. Você concorda ou não com a privatização? Ou com as privatizações? De todas, aí eu não sei avaliar não, porque são várias empresas. Eu assim, cravaria Correios e ABC. Você concorda ou não com privatizações? Sem saber qual é a empresa, eu concordo absolutamente. E você, Piperno, concorda ou não? Eu quero saber a empresa. Caso a caso. Caso a caso.